Olá pessoal, hoje falaremos um pouco sobre os exames de hemograma. Nesses exames estão relacionados também variáveis hemantimétricas que medem também a qualidade dos nossos eritrócitos. Bueno, vamos nessa então? Eritrócitos são aquelas células, os glóbulos vermelhos, que têm a função de transportar oxigênio para as nossas células, né? Então essas células elas possuem algumas características bem peculiares, né? São células que não possuem mitocôndrias, elas não têm essa produção aeróbia de ATP, elas produzem de forma anaeróbia, né? Pela questão de conformidade celular. E a gente pode atrelar a esse tipo de célula algumas características muito interessantes. Então, um dos fatores mais importantes de conhecer como estão essa saúde dessas células, né, a saúde dos eritrócitos, dos glóbulos vermelhos, é a concentração de hemoglobina. A concentração de hemoglobina mede em gramas por decilitro quanto de hemoglobina hemácias do nosso corpo. Então, esse fator é importante para avaliar que quando existe uma queda da hemoglobina, o sujeito é diagnosticado com algum tipo de anemia. E a anemia pode ser das mais diferentes formas. O hematócrito representa a porcentagem do sangue que tem essa ocupação por hemácias, né? Então, isso representa que boa parte das anemias que nós temos hoje em dia aparece ou tem essa relação com queda de hematócrito. Então, quando existe uma anemia, naturalmente esse hematócrito pode ser menor, também encontrado no exame bioquímico. Em relação ao VCM, o volume corpuscular médio, né, que vem daí o termo, representa o tamanho dessas hemácias. Isso é interessante para avaliar se as hemácias estão num tamanho menor ou maior do que o considerado como normal. Um tipo de anemia como a anemia ferropriva, nós temos anemia ferropriva microcítica, que essa célula se encontra num volume menor do que o normal e que isso pode indicar um problema, isso é algo mensurado. Da mesma forma, nós temos outras condições que as hemácias podem se encontrar num volume maior, que podem se tornar macrocíticas, e esse é um parâmetro que pode medir no hemograma. O HCM mede a hemoglobina corpuscular média, mede a média de quanto de hemoglobina as hemácias possuem dentro delas. Isso representa então mais ou menos um novo valor que pode induzir essa interpretação de quanto mais hemoglobina eu tenho, melhor a minha capacidade de transportar oxigênio. O CHCM representa então o nível de concentração de hemoglobina dentro de uma hemácia, né? Então ela pode estar relacionada também com a cor que essa hemácia vai estar apresentando. Então, boa parte das anemias, isso pode mostrar uma redução de coloração. Tudo que envolve sangue colore bastante com a coloração vermelha, né? E esse sangue, para a gente ter uma ideia, ele pode ter menos hemoglobina ou menos cor. E isso faz com que quando eu tenho menos moléculas que têm ferro, né, no caso a hemoglobina, apresenta com que isso tenha uma menor coloração da hemácia. Então, quando nós temos alterações do CHCM, também pode indicar alterações hipocrômicas ou hipercrômicas, né, mostrando de cromos, que vem do termo grego, né, o sufixo vem de cor, né, então mostra que a hemácia possui mais ou menos cor. Isso pode ser alguma alteração importante na hora da interpretação do exame. Por fim, essa outra variável RDW representa o índice de anisocitose. Em outras palavras, isso representa a variação de tamanho entre as hemácias, porque num campo onde é realizado a análise de coleta de sangue, nós podemos observar hemácias de diferentes tamanhos, formatos, e isso pode ser um valor interessante pelo tamanho e o processo de diferenciação celular. Isso é muito importante para o diagnóstico de anemia falciforme, que é muito mais relativo aos médicos, mas que é também um tipo de anemia que pode representar tamanhos diferentes de hemácias. Isso é bem interessante para a interpretação.